Essa é a segunda parte do módulo 3 do curso Boas Práticas com Estudantes Neurodiversos, Orientações para Docentes do Ensino Superior. O módulo 3 é intitulado Práticas Didático-Pedagógicas com Estudante Neurodiverso. E nessa segunda parte, nós vamos tratar de práticas durante as aulas e atividades correlatas e daquelas que estão relacionadas à presença, aos trabalhos acadêmicos e às avaliações. Vamos entrar, então, nas práticas relacionadas às aulas e atividades correlatas. Seja assertivo nas explicações e instruções. Na primeira parte do módulo 3, já ressaltamos a importância da comunicação e da conduta assertiva para que o conteúdo seja facilmente compreendido pelos estudantes. Isso é importante para todos os estudantes e especialmente importante para estudantes que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento. Informações sempre claras, precisas e objetivas facilitam muito o aprendizado desses estudantes. Estabeleça a rotina da disciplina e apresente-a, tanto oral quanto por escrito. Isso faz parte do planejamento da disciplina e facilita muito para os estudantes que têm dificuldade em manter o foco, em manter a atenção, e para estudantes que têm dificuldade com a quebra de rotina. Então, dificuldade no foco e na atenção, inerentes a estudantes com TDAH, por exemplo, estudantes que têm dificuldade na quebra da rotina e na falta de previsibilidade, o que é comum de acontecer em estudantes autistas. Então, quando se estabelece a rotina, se apresenta essa rotina, tanto oral quanto por escrito, facilita bastante a integração desses estudantes com o conteúdo e com essa rotina de estudos. Varie a rotina de ensino da disciplina, prevendo isso no cronograma. Com isso, nós estamos propondo uma variedade de instrumentos didáticos, de instrumentos pedagógicos, de atividades, para que o conteúdo possa ser ministrado com recursos instrucionais variados. Então, você inclui na sua disciplina aulas teóricas, expositivas, aulas práticas, saídas de campo, dinâmicas em grupo, trabalhos individuais. A variação da rotina é importante para estudantes que têm TDAH, por exemplo, mas é importante prever isso no cronograma antecipadamente para estudantes autistas. Se a disciplina contar com a participação de outras pessoas, apresente-as, para que não haja surpresa em seus estudantes. Então, se você vai contar com a participação de outros docentes, de monitores, diga o nome dessas pessoas, a função delas, em que momento da disciplina elas vão participar. Se a atividade tem muitas etapas, repasse as instruções em etapas. Isso é especialmente importante para estudantes neurodiversos que têm questões ou dificuldades relacionadas ao foco e à concentração, né? Estudantes com TDAH, por exemplo. Então, se a sua atividade é longa, você pode dividir as instruções para a execução das atividades em etapas. Tudo isso a gente vai detalhar mais adiante quando der sugestões de procedimentos para atendimento a essas orientações. Faça pausas regulares, especialmente em aulas positivas. A pausa é importante para todos os estudantes, para que o conteúdo seja apreendido, para o descanso do cérebro, e é particularmente relevante para estudantes neurodiversos com diagnóstico de TDAH. Disponibilize o conteúdo teórico antes de cada aula expositiva. O aluno, entenda o contato com o conteúdo antes, já pode se inteirar da informação. Tem alunos neurodiversos que ficam mais à vontade com a informação escrita, estudam melhor dessa forma. Então, disponibilize esse conteúdo de forma antecipada, que vai facilitar bastante o aproveitamento desses estudantes no momento da sala de aula, por exemplo. Utilize a internet como suporte de informação. Hoje em dia, com a facilidade das mídias, das salas de aula virtual,
das interações que são possibilitadas pela tecnologia, a internet se tornou uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem, nas instruções, em todas as etapas do processo de formação. Então, utilize como suporte de informação, porque o estudante ele vai saber aonde acessar e vai saber que ele tem esse repositório como um apoio, como um suporte, usando essa ferramenta, né, como uma etapa da instrução dentro da disciplina. A informação repassada ali no meio digital. Disponibilize canal de comunicação por escrito, isso também é muito importante. Há muitos estudantes neurodiversos e outros típicos, né, que preferem se comunicar por escrito, tendo mais tempo para elaborar as suas perguntas e tendo mais tempo, inclusive, para entender as respostas que o docente fornece. Então, a disponibilização desse canal por escrito é importante, não só para tirar dúvidas, mas para também resolver outras questões relacionadas à condução da disciplina, à dinâmica das atividades. Quando a informação está gravada por escrito, ela deixa pouca margem para dúvida. Então, é importante ter esse canal de comunicação por escrito. Pergunte regularmente se há alguma dúvida. Pode parecer óbvio, né, orientar o estudante a perguntar regularmente se há alguma dúvida, mas isso é importante. É importante principalmente para o estudante neurodiverso que tem limitações com relação à comunicação verbal, né? Então, o estudante autista, por exemplo, quando se faz uma pergunta muito genérica dentro de sala de aula, do tipo, alguém tem alguma dúvida? Ele pode não se sentir, vamos dizer assim, integrado àquela questão. Mas se você direciona a ele a pergunta, você já mostra a atenção à pessoa e essa comunicação, além de ficar realmente mais assertiva, mais direcionada, facilita a ele entender que é com ele que você está falando também. Então, é sempre importante e de forma regular a gente faça essa aferição junto aos nossos estudantes e particularmente importante para estudantes neurodiversos, estudantes que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Evite críticas negativas em público. Se você precisar tocar em algum assunto que possa causar constrangimento, uma nota baixa, por exemplo, um desempenho acadêmico ruim, não faça isso em público, principalmente com o estudante neurodiverso, que é o nosso alvo aqui desse curso, né? Então, evite as críticas negativas em público, faça isso por escrito, procure a conversa em um lugar reservado, procure a conversa em particular, que isso facilita bastante o aproveitamento da informação e a forma como esse estudante vai lidar com aquela crítica. Bom, vamos passar agora as sugestões para o atendimento a essas orientações. Só lembrando aqui, abrindo um parênteses, antes de começarmos com as sugestões, de que todas essas orientações, elas são baseadas nos sintomas e nas características dos vários transtornos do neurodesenvolvimento. Nós ressaltamos aqui, ao longo desse módulo, da sua primeira parte agora, vamos procurar ressaltar as especificidades que atendem a uma ou outra, né, característica do estudante neurodiverso, mas é importante que a gente entenda que a maioria dessas orientações, ela tem por objetivo alcançar esse público de modo geral. Então, vamos lá, junto às orientações, passando agora às sugestões de procedimento. Nossa primeira orientação trata de explicações e de informações transmitidas de forma assertiva. Então, a assertividade sempre. Essa é a palavra de ordem para o exercício docente e particularmente importante junto a estudantes neurodiversos. Vamos ter clareza nas explicações, sem discurso redundante ou informações que não estejam contextualizadas.
hierarquia de raciocínio ao desenvolver o conteúdo teórico, evite excesso de informações em slides e uso de imagens complexas, com cores e detalhes desnecessários ao entendimento do conteúdo. Dê instruções claras o suficiente para que os estudantes saibam exatamente o que devem fazer e por quais parâmetros de desempenho serão avaliados conforme cada caso. Então, vamos ser assertivos, nada de surpreender os nossos estudantes, nada de dificultar esse entendimento. O papel do docente é facilitar a transmissão da informação, é facilitar o entendimento e, para isso, a assertividade é a palavra de ordem. A rotina da disciplina deve ser apresentada no início do semestre letivo, oral e por escrito, conforme orientado anteriormente. Fazemos aqui algumas sugestões. Se precisar fazer alterações, comunique antecipadamente aos estudantes. Então, preparou a sua rotina a partir do seu cronograma. Se houver mudança, isso deve ser comunicado antecipadamente. Dentro dessa rotina, temos o cronograma detalhado, contendo datas, conteúdos, atividades e referências de suporte aos conteúdos. Temos também indicação do local das aulas e demandas de cada tipo de aula. Por exemplo, o que é preciso vestir e portar para aulas práticas ou em campo, o tempo de duração de atividades, etc. Vamos dar alguns exemplos práticos. Uma aula em laboratório é necessário uma indumentária característica. Então, é necessário vestir um jaleco, é necessário a calça comprida, o sapato fechado, às vezes a luva, às vezes máscara. Então, é preciso orientar os estudantes com relação a isso. Se vamos fazer uma saída de campo para um lugar, por exemplo, que não há aí um restaurante ou uma lanchonete próximo e a saída vai durar 8 horas, 4 horas, é preciso, por exemplo, informar aos estudantes a necessidade de portar água ou algum alimento. Então, isso é importante de estar previsto dentro da organização da rotina da disciplina. Além disso, data, conteúdo, formato e prazos para execução e entrega das avaliações. Isso também deve compor a organização da rotina da disciplina. Os alunos precisam saber quando, como serão avaliados. Que dia vai ser a prova, qual é o conteúdo dessa prova, qual é esse formato, se é uma prova escrita, se é uma prova oral, se é um trabalho, quanto tempo ele tem para executar. Então, a rotina estabelecida e apresentada no início do semestre letivo, de forma oral e por escrito, é muito importante. Apresente aos estudantes, os outros docentes e monitores que participarão da disciplina, se for o caso, e indique seus respectivos nomes, qual a função de cada um e que etapa participarão. Isso faz parte também do estabelecimento da rotina, para que os alunos não sejam surpreendidos com uma pessoa estranha a eles, que eles nunca viram, tomando conta de uma atividade. Então, se você, por exemplo, tem um conjunto de monitores que te auxiliam na disciplina e que tomam conta da sua prova, não é bom que esses monitores apareçam apenas no dia da prova, em que você não estará presente, por exemplo. Então, no início da disciplina, essa apresentação é importante, porque os alunos já vão prever que há uma terceira pessoa que vai participar de determinada atividade ou vai ter uma determinada função na disciplina, além do professor. Estabeleça a rotina de ensino que inclua diferentes tipos de atividades e recursos instrucionais, por exemplo, aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, campo, visitas guiadas, assistência a videoaulas, a vídeos, filmes, documentários, palestras, propostas de aprendizagem por solução de problemas. Esses são alguns exemplos de variações que é possível se ter na condução de uma disciplina. Lembrando que, ao incluir recursos audiovisuais na rotina, você deve se certificar se há legendas ou ferramentas que façam isso, como o YouTube, por exemplo, que gera legendas automáticas. A legenda é muito importante de constar, principalmente para estudantes
autistas que podem querer desabilitar o som, porque podem ter a sensibilidade, né, sensorial aí ao som de um determinado vídeo ou documentário, mas que perfeitamente pelas imagens e legendas podem acompanhar o conteúdo, né? E, obviamente, adquirir aí a informação que está sendo repassada por aquele recurso, por aquele vídeo, né? Então, esses diferentes tipos de atividades são importantes para que, obviamente, a disciplina fique mais dinâmica. Para estudantes que têm TDAH, isso é muito bom, porque vai variando essa rotina, mas, lembrando, isso tem que estar previsto no cronograma, porque estudantes autistas, eles demandam essa previsibilidade das suas atividades. Dê preferência por dividir as atividades acadêmicas longas e as instruções relacionadas a essas atividades em etapas, definindo claramente o prazo para o cumprimento de cada etapa. Então, se você organiza, por exemplo, uma disciplina que tem como atividade a execução de um projeto de pesquisa, você pode ensinar como os alunos vão fazer um levantamento bibliográfico, que vai ser a base teórica do texto do projeto. Depois, os métodos que eles vão precisar dominar para executar o projeto. Depois, como eles vão tratar e discutir os dados que eles vão coletar, né? Depois, como eles vão interpretar esses dados coletados e tratados. Então, estamos aqui apresentando um exemplo das várias etapas que podem compor a execução de um projeto e que as instruções podem ser repassadas à medida que as etapas foram cumpridas e o docente acompanha a sua turma, né, o conjunto de alunos, na execução dessas etapas. Isso facilita bastante, principalmente para alunos que têm TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Planeje intervalos de 15 minutos a cada 60 minutos de aula expositiva, aproximadamente, informando antecipadamente a turma que essa será a rotina aplicada durante as aulas. O cérebro humano, ele precisa de descanso. E quando muita informação é repassada, né, sem o intervalo, durante um longo período de tempo, a informação tende a se confundir e, obviamente, qualquer pessoa ela vai tender a não absorver mais nada daquilo que é repassado. Então, esses intervalos são importantes para o descanso e para a sedimentação daquela informação inicial, preparando, então, o estudante para receber mais uma novidade em termos de conteúdo. Então, o planejamento de intervalos é muito importante. Disponibilize o conteúdo teórico aos estudantes antes de cada aula expositiva. Isso pode ser feito na forma de capítulo de livros ou apostilas, artigos científicos, os próprios slides que você usará na sua aula expositiva, videoaulas sobre o conteúdo ou qualquer outro material que você julgar pertinente. O docente pode organizar, por exemplo, uma sala de aula no ambiente virtual de aprendizagem, como o Google Classroom, para servir de repositório digital desse material. É importante incluir materiais que possam ser impressos, pois há estudantes que se adaptam melhor à leitura nesse formato. Atente-se para a importância de planejar e organizar o conteúdo digital da mesma forma que deve fazer com as atividades presenciais. Então, se o professor vai dispor desse recurso digital, do ambiente virtual de aprendizagem, como suporte à sua aula, e o que é importante, nós vamos falar sobre isso, né, de usar a internet como suporte, a disponibilização desse conteúdo também pode ser feita por essa ferramenta. Esse contato prévio do conteúdo é importante para que o aluno já se prepare com relação àquilo que ele vai discutir, que ele vai escutar, que ele vai desenvolver dentro do momento da sala de aula, seja sala de aula teórica ou sala de aula prática. Então, disponibilizar o conteúdo de forma antecipada é muito importante para estudantes
neurodiversos e também traz um benefício muito grande aos estudantes típicos, né? Esse tipo de procedimento didático-pedagógico é a base da sala de aula invertida, em que você antecipa a informação e depois traz para dentro de sala de aula discussões e atividades baseadas naquela informação que os estudantes já receberam previamente. Então, uma estratégia muito interessante para todos. Disponibilize canal de comunicação por escrito para enviar informações, tirar dúvidas e fazer quaisquer esclarecimentos necessários. Esse canal pode ser o e-mail do docente, um e-mail criado para a disciplina ou o próprio chat do ambiente virtual de aprendizagem. É importante definir antecipadamente qual é a sua previsão de respostas às mensagens recebidas. Vamos dar um exemplo. Você pode definir com os estudantes que as respostas serão enviadas semanalmente, entre segunda-feira e terça-feira, ao longo do horário de expediente, independentemente de quando as perguntas forem enviadas. Isso é importante, não só a disponibilização do canal escrito, como já comentamos sobre isso no slide anterior, mas a questão da previsibilidade das respostas. O estudante precisa saber quando ele vai receber a sua resposta ou em qual janela de tempo ele receberá essa resposta. Então, isso é muito importante para se evitar a criação de expectativas e de estresse desnecessário. Então, o canal por escrito com a previsibilidade da resposta às mensagens recebidas. Durante aulas e atividades correlatas, pergunte regularmente aos estudantes se há alguma dúvida de conteúdo ou execução da atividade, principalmente quando se trata de informação ou ação nova. Se disponibilize a responder as dúvidas reservadamente, se o estudante assim o desejar. Isso pode acontecer após a aula, no próprio espaço didático, com um agendamento prévio em outro local e horário ou data diferentes, ou pelo canal de comunicação por escrito. Então, isso ajuda ao estudante, especialmente o estudante neurodiverso, se sentir mais à vontade e mais confortável em tirar as suas dúvidas com relação ao conteúdo das aulas e a condução da disciplina e os procedimentos para a execução das atividades. Se houver algum contratempo durante as atividades acadêmicas ou se precisar conversar sobre o desempenho acadêmico, busque o entendimento reservadamente, conforme sugerido acima. Quando tratamos aí das orientações, antes de dar as sugestões de como promover essas orientações, nós falamos sobre isso, sobre a importância, né, de buscar uma conversa em particular ou um atendimento reservado, evitando críticas negativas em público. Então, podemos seguir o procedimento acima para atender aí a essa orientação. Vamos passar agora para a última parte, né, dessa segunda parte do módulo 3, que vai tratar das práticas didático-pedagógicas relacionadas à presença do estudante ou à sua frequência, aos trabalhos acadêmicos e às avaliações. As orientações são as seguintes: planeje formas alternativas para contabilizar presença. Planeje instrumentos alternativos de avaliação. Conceda tempo extra e local reservado para a realização de avaliações. Lembrando que a concessão de tempo extra e o local reservado são prerrogativas que fazem parte, né, da obrigação da instituição de ensino e do professor quando o estudante neurodiverso apresenta um laudo médico com um transtorno do neurodesenvolvimento que implica nessa condição para a realização de avaliações.
Divida as avaliações em partes ou etapas. Seja assertivo nas instruções de trabalhos acadêmicos e avaliações. Novamente, temos aí a palavra assertivo, ou o termo assertividade, sendo apresentado na forma de condução de atividades de práticas didático-pedagógicas. Lembrando, essa é a nossa palavra de ordem para a comunicação e para a condução de atividades com estudantes neurodiversos, mas que vão beneficiar a todos os estudantes. Sugestões, então, para o atendimento a essas orientações. Compense a ausência da aula por trabalho ou estudo dirigido sobre o tema abordado. Essa ausência ela pode se dar por um medicamento que o estudante está tomando, por uma crise sensorial que ele tenha. Então, a partir do momento que você sabe qual é o motivo e que é uma justificativa a ser considerada sobre a falta, você pode fazer uma substituição com uma atividade para o abono, então, dessa falta, compensando aí a ausência. Ofereça métodos alternativos de avaliação. Esses métodos podem ser modalidades na forma oral ou escrita, trabalhos individuais ao invés de em grupo, apresentações privadas ao invés de apresentações públicas, e pode haver também a organização de um espaço alternativo para o estudante realizar as avaliações. Estudantes neurodiversos, particularmente estudantes autistas que têm dificuldade na interação social, eles podem não se relacionar bem em trabalhos feitos em grupo. Podem não se relacionar bem em estar em público fazendo a apresentação. Então, isso deve ser compreendido pelo docente e haver essa flexibilidade de forma que o estudante tenha mais conforto no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. Concessão de tempo extra para realizar a avaliação, como sugestão aqui, pode acompanhar o que é praticado no Enem, por exemplo, 1 hora a mais para fazer a prova, né? Existem outras sugestões na literatura sobre isso. É importante que você conheça o seu estudante, como nós falamos anteriormente, e que avalie também junto com ele esse tempo adicional necessário, tá? Mas aqui fica a sugestão de acompanhar aquilo que é praticado no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Prefira elaborar avaliações em etapas ou com subdivisões, ao invés de avaliações de questão única. Isso é especialmente importante para os estudantes com TDAH. Então, por exemplo, vamos aqui a um exemplo. Ao invés da questão única, descreva todos os componentes da célula animal e suas respectivas funções, você pode subdividir essa questão, vai tratar do mesmo conteúdo, permitirá a avaliação com relação ao entendimento do estudante com relação ao conteúdo, mas pode subdividir da seguinte forma: qual estrutura da célula contém o material genético? Qual organela celular é responsável pela respiração celular? Os lisossomos desempenham qual função na célula? Quais são as características da membrana celular? Então, dessa forma, todo o conteúdo referente à célula animal vai ser tratado e abordado na avaliação, porém, ao invés de uma pergunta única, você tem várias questões ali. Isso facilita muito ao aluno, especialmente, né, que tem TDAH, de entender a questão e o que se pede em termos de avaliação. O NAP-UENF espera que o conteúdo desse curso livre em módulos tenha sido útil para a sua informação como cidadão e especialmente útil para os docentes que atuam na educação superior. Sugerimos que acessem o livro digital que está disponível na plataforma do NAP. O conteúdo que foi repassado ao longo desses módulos está ali, com mais detalhes em termos de informação teórica. Então, sugerimos que os docentes do ensino superior acessem esse conteúdo e esperamos poder contribuir para a melhora da prática docente
e especialmente para a melhora do aproveitamento acadêmico dos estudantes neurodiversos. Até breve!